dia para você da família dos devotos. A gente já está em clima de festa de final de ano, daqui a pouco está chegando o Natal, Ano Novo. Por isso hoje a gente tem um convite para você. Estou aqui nesse restaurante de Guaratinguetá, onde a gente vai mostrar algumas opções de uma ceia de Natal mais leve, para você assim passar a noite de Natal também, um almoço de Natal bem tranquilo com a sua família. Duas especialistas aqui do restaurante vão dar algumas opções de ceia de Natal, de como a gente equilibrar então a tradição com também muito sabor. Por isso eu tô aqui nesse restaurante e elas vão mostrar agora pra gente. Vamos lá? Eu já estou chegando aqui para conversar com as duas especialistas que vão ajudar a gente nessa missão de preparar, de mostrar para a gente uma mesa de Natal. Eu estou aqui com a Laura Machado, nutricionista. Muito bom dia. Bom dia. Obrigada por receber a gente aqui. Bom dia. A gente está aqui com a Thalita Machado, proprietária aqui, também chefe de cozinha, então, que vão ajudar a gente um pouquinho nessa tarefa de repente, fazer uma ceia mais leve, para não pesar tanto na consciência a ceia de Natal. Isso aí. A ceia ela pode ser gostosa, nutritiva e ainda fazer bem pra gente, né? A gente não precisa comer para passar mal, a gente tem que comer para passar bem. E aí a ceia tem que agregar nisso. Então, alimentos leves, equilibrados, que tragam o bem-estar para o nosso dia, para a nossa comemoração. Com certeza, você já adiantou, então nada de chutar o balde. Ah, porque é Natal, posso chutar o balde e sair comendo o que tiver. Não, de jeito nenhum. Natal é um tempo de confraternizar. Confraternizar não é comer demais, é comer bem para passar bem. Então, sem exageros, sem excessos, com leveza, com equilíbrio, comemorando a família, estando junto com as pessoas que a gente gosta. E não só exagerando na comida. Então, é curtir. É, com certeza. E Thalita, vocês podem mostrar um pouquinho, falar um pouquinho pra gente do que vocês pensaram, de repente, para essa ceia de Natal? Uma ceia, então, mais tranquila. O que a gente faria, por exemplo, numa entrada? Preparei hoje, Letícia, pra gente uma ceia nutritiva. A gente agregou um pouco mais de sabor, um pouco mais de vegetais, de frutas, para tornar mais leve, né, a nossa ceia. Então, de entradinhas, eu optei por uma salada, sempre uma salada muito fresca. E o legal é a gente incorporar com frutas, com castanhas, que acaba deixando ela, além de mais saborosa, mais nutritiva também. Pra gente que fica petiscando, beliscando, eu acho uma ótima ideia um espetinho de caprese, que você super saudável, nutritivo e saboroso, você fica petiscando. Um belisco pode ser gostoso e não precisa ser pesado. Exato. Outra coisa que é muito legal é o carpaccio de abobrinha, porque esse carpaccio ele é muito saboroso, ele é muito leve e justamente pela aquela coisa de ficar petiscando com a família, conversando, né? Então eu trouxe essas entradinhas. E uma diferente também, que a gente não tem muito costume no Natal, porém é uma ótima substituição, é o ceviche. Porque a gente tem a tilápia, saborosa, fresca, ainda mais nessa época que está muito quente. Acessível. Então acessível de valor. Então ela traz esse frescor e essa diferença também de entradinha pra gente. Isso que eu ia falar, a gente, né, vive num país tropical, tá um calorão, a gente tem visto, né, o tempo tá sempre quente, então optar então por uma coisa bem tranquila, né, uma coisa mais fresca, até na hora de comer também. Do lado nutricional, a gente tem que pensar em trazer esse frescor. Porque quando a gente acaba fazendo opções mais quentes, com muita gordura, isso acaba pesando o nosso corpo, fica difícil a digestão. Então, quando a gente traz uma abobrinha fresquinha, um peixe fresco, com ervas, com legumes, você traz esse frescor, traz aquela coisa do ficar conversando ali antes da ceia, antes de realmente comer e leve. Não precisa ser uma entrada com alguma coisa frita, né? Gordura, não, a gente tem essa opção. Vamos evitar as frituras, os excessos de gordura mesmo, né? Aquelas frituras de imersão. Não tem necessidade, com uma coisa fresca, acessível, super em conta, uma abobrinha super baratinho, aí nasce no quintal. Então, super gostoso e traz uma sofisticação, uma elegância para a nossa mesa, né? Laura, aproveitando que a gente está falando um pouquinho dessa entrada, a gente geralmente a ceia, né? É só à noite. Então, assim, no dia, começar o dia normal, se alimentar normal, café da manhã, até para dar uma dica assim, não precisa ficar sem comer, vou comer tudo à noite. De jeito nenhum. Quando a gente fica muito tempo sem comer, a hora que a gente vai comer, a gente está morrendo de fome e acaba exagerando. Então, se a gente levanta aí na véspera de Natal, faz um café da manhã equilibrado,
faz os seus lanchinhos intermediários, come frutas ao longo do dia, almoça bem. A ceia é só meia-noite, né? Normalmente, algumas pessoas adiantam um pouco, mas é só no final da noite. Então, final da tarde, faz um lanchinho, não deixa para esperar só de noite para comer, senão você vai estar com muita fome e aí a chance de fazer um estrago é muito grande. Exatamente. E a gente tem muito agora, nessa época, as frutas, castanhas, acaba que a gente come mais nesse período. Tá liberado também ao longo do dia ou não dá para comer à vontade? As castanhas, elas são bem calóricas, né? Então, elas são muito nutritivas, ótimas para o nosso organismo, rica em óleos essenciais muito bons para o nosso corpo, mas tudo que é em excesso faz mal. Então, não vai deixar o pote de castanha à disposição e passar o dia beliscando. Pequenas porções, tá? Aí, ao longo do dia, um punhadinho aí da mão é o suficiente. Equilibre essas castanhas com frutas secas, frutas frescas. Também é uma época muito rica de frutas agora, as mangas vêm aí com tudo, final de ano. Então traga essas frutas secas, essas frutas frescas aí para o dia também, que é muito bom. E traz o equilíbrio. A gente até botou na sugestão de entrada, nem tem as castanhas, já uma coisa... Isso. Tem só um toquinho de castanha ali na nossa salada, tem umas nozes, mas aí de leve, sem exageros. Sem exagerar. Que é justamente para equilibrar, né? Trazer essas frutas e essas castanhas nas saladas também. E de tempero, alguma coisa diferente também, que dá para dar um toque diferente na entrada? Quando a gente vai cozinhar, eu principalmente adoro ervas. Então, quando você utiliza bastante os temperos, bastante ervas, você traz muito sabor, agrega sabor ainda mais no alimento. Porque a gente tem que realçar o sabor do alimento, a gente não pode mascarar com gorduras, com açúcares em excesso. Então, tudo que é mais leve, ervas. Outro segredinho também você vai observar na nossa ceia, que tudo muito tostadinho. Então leva para a frigideira para dar uma tostada, para realçar o sabor e você diminuir os condimentos. Então eu falo assim, agregar com ervas, os temperos frescos, naturais, e também tudo que você puder levar para o fogo, dar uma tostadinha, igual a gente fez com os figos, com as batatas. Então ela carameliza esse alimento e traz mais sabor. A gente viu ali até o figo, né, que ele tá diferente, tanto na entrada, tem aqui também no prato principal. E no próprio açúcar dele, né? As frutas, ela tem o próprio açúcar nela. Então você utiliza o próprio açúcar dessa fruta sem ter que adicionar mais, sem ter que colocar mais gordura. O peru já tem a própria gordura dele, você não precisa colocar na imersão do óleo, que aí você só vai agregar coisas ruins para o teu corpo. Exatamente. Vamos falar um pouquinho também, Thalita, do prato principal. O que vocês prepararam? O nosso clássico, que é o peru, só que eu trouxe de uma forma, tanto o peru quanto o lombo suíno defumados. Então eles agregam mais esse sabor, sem falar que dá um aroma, né? Uma cor também, então ele agrega nessa textura. Então eu trouxe o peru defumado com uma farofa natalina. O que é essa farofa natalina? É justamente a gente abusar dos vegetais, então eu coloquei bastante cenoura, bastante cebola, então você enriquece também essa farofa. E trouxe o lombo suíno, que é uma carne magra, porém extremamente saborosa, com molhinho de maracujá, mais fruta, e ele é sem açúcar, é só o molhinho, uma redução, e umas batatinhas tostadas também. Perfeito. E como é que é esse prato, nutricionista, nutricionalmente falando? Nutricionalmente falando, a gente traz o equilíbrio entre os nutrientes, uma boa proteína, um processo de defumação que a Thalita faz aqui na casa, muito interessante, sem adição de aditivos, de conservantes, sem excesso de temperatura, então um processo de cozimento mais lento, que traz mais qualidade e sabor para a carne. Então a gente não precisa colocar aditivo químico, a gente pode extrair aí o melhor dessa carne sem outros conservantes. A batatinha faz a vez aí do nosso carboidrato, a farofa faz a vez do nosso carboidrato para trazer essa refeição completa e aí super equilibrado. E o frescor das frutas, né? Muito bom. Com certeza. E a gente fala também muito das ervas, até para não... a gente falou muito do açúcar, mas tem a questão do sal também, né? Aproveitar esses outros temperos para a gente não pesar a mão no sal, que muitas vezes também isso acaba prejudicando a nossa saúde. Todo o excesso vai fazer mal, com certeza. E claro, toda ceia tem que ter uma sobremesa. Qual que é a sugestão que você trouxe para a gente hoje? Hoje eu trouxe uma sobremesa muito interessante, que é uma trufa proteica, uma trufa de chocolate proteica. De qual que é a base dessa trufa? Tâmara. Então ela traz esse açúcar, esse dulçor. A gente fez uma adição de proteína, que é o whey, farinha de amêndoa. Então é totalmente
sem adição de açúcares, né? E eu trouxe também para ficar aquele clássico, que é um panetone com doce de leite, mas a gente enriqueceu ele com frutas. A gente comeu o panetone, não abriu mão dele e adicionou fruta, porque a gente complementa o prato. Mas o panetone não tá simplesinho, só uma fatia do panetone. Lembra que eu falei que quando você quer realçar os sabores sem adicionar muita coisa nele, chapa, frigideirinha, panelinha bem quente, tosta de ambos os lados que você realça todos os sabores. Então é um panetone chapeado com um pouquinho de doce de leite e bastante fruta. Eu não tenho a chapa em casa. Como que eu posso deixar o meu panetone assim? Frigideira. Frigideira bem quente, uma panela bem quente. A gente precisa de uma superfície que possa aquecer. Precisa colocar bastante. um pouquinho de óleo, algum azeite, alguma coisa? Fiozinho de manteiga, mas assim, uma pincelada. Só para não grudar. É só para não grudar, uma pinceladinha de manteiga apenas. Então, tendo uma boa imaginação aí, dá para fazer uma ceia até diferente, né, do que a gente está acostumado, de como a gente está acostumado a comer o alimento, mas com um toque todo especial. E é isso, não tirar o alimento. Eu não posso comer o panetone. Eu posso, mas eu equilibro ele com frutas, eu trago opções mais leves, mais saudáveis, e eu não vou comer um panetone inteiro, eu vou comer uma fatia e tá tudo bem. Mas é equilibradinho aí com frutas, com legumes, com verduras. Então é realmente trazer esse equilíbrio para a ceia de Natal, para a gente ficar leve e bem. Aproveitar todos os ingredientes que a gente tem, né? A gente vive no Brasil que tem tanta opção Tanta de legume, cor, né? verdura, fruta, exatamente. Então dá para usar a imaginação e fazer também uma ceia mais leve, mais nutritiva, muito mais saudável, né? Sem exageros. Está na dúvida? Deixa o prato colorido que tá certo. Então tá aí algumas dicas para você fazer na sua ceia de Natal, de repente mudar a sua receita, incluir alguns ingredientes que a gente falou aqui, também algumas formas diferentes de preparo. Muito obrigada, Laura, pela participação, por ajudar a gente a descobrir novas receitas aí e mais nutritivas. Thálita também, obrigada por acolher a gente nesse espaço, mostrar tantas opções aqui que são possíveis a gente fazer. Se você ficou interessado em pegar essas receitas, está aí aparecendo, né, na tela o Instagram da Thálita e também da Laura para você não perder nada. É isso aí, vai estar lá no Instagram, a gente coloca as receitinhas, algumas aí, essa opção da trufinha proteica. A receita. Isso, a receitinha da Nutri aí, super legal. E trazer isso, né? Um final de ano equilibrado, com muita paz e amor no coração. Com certeza. Obrigada, fico feliz em recebê-los na nossa casa e voltem sempre. Com certeza, muito obrigada. A gente pode provar agora um pouquinho? Devemos. Uma delícia, olha a entrada, o prato principal. Então fica o convite para você fazer na sua casa e as receitas vão estar então no Instagram da Thálita e da Laura. Aproveita, entra lá para você conferir tudo. Muito obrigada, meninas, mais uma vez e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. É um prazer, obrigada. Obrigada. Posso comer mais um pouquinho? Devemos, né?